Caríssimos irmãos e minhas irmãs, devotos de São Sebastião, irmãos e irmãs que estão nesse período de férias aqui nesta cidade, todos aqueles que vieram então de comunidades, de outras cidades, de outros estados e até outros países. Já estamos na metade da festa no qual honramos este homem, São Sebastião, porque ele deu sim ao projeto de Deus na sua vida. E a liturgia de hoje mostra para nós, então, todo esse processo grandioso de Deus, que não olha as aparências, mas Deus olha o coração. A primeira leitura, no qual durante essa semana deste ciclo ferial, estamos lendo o primeiro livro de Samuel, mostra para nós um período de transição na história do povo, no qual o povo, então, quis um rei, quis a monarquia, mas assim, Saul não reinou segundo a vontade de Deus, mas a partir, então, daquele que foi escolhido, daquele que será ungido como rei de Israel, no qual vai se consolidar e se tornar, então, um dos principais na história do povo nesse período do reinado em Israel. A unção de Davi mostra para nós, então, os critérios de Deus. Quando, então, o profeta Samuel vai, então, à casa para, então, ungir, mas ele ainda não sabe quem é o escolhido. Os filhos, então, de Eliabe chegam aos poucos, mas nenhum deles, então, é aquele que Deus vai repousar, mostrar como aquele que vai consolidar todas as coisas. Mas, de repente, quando chega o filho menor, o mais franzino, aquele que estava, então, com suas ovelhas, quando chega, aí, então, aquele escolhido será ungido por Deus. A escolha é de Deus. A escolha para a nossa vida sempre deverá ser de Deus. Mas a pessoa humana olha sempre as aparências. O homem sempre olha o externo. Mas Deus, ele olha o profundo do coração da pessoa humana. As pessoas criticam, as pessoas falam, as pessoas sabem lançar flechas com a boca para ferir o outro, sem saber a real situação daquela pessoa. E a unção de Davi mostra para nós como vai se dando esse critério de Deus. Quando Deus olha, não as aparências. No mundo que a gente vive na atualidade, que é de aparências. Pessoas que são valorizadas porque o que é realmente externo. Se é bonito, se é bem vestido, aí se tem um valor muito grande. Mas do que adianta, então, a parte externa estar toda bonita e perfeita, se o coração está longe de Deus. O coração se afasta de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e minhas irmãs, a grande consolidação para nós durante esse período da festa de São Sebastião é saber então que quando Deus escolhe segundo os seus critérios, mas não segundo os critérios humanos, Deus vai fazendo com que a pessoa que é escolhida, o chamado que essa pessoa então ouve, seja então conduzido, não pela lógica humana, mas sim pela lógica de Deus, pelo tempo de Deus. E assim Davi se tornará um grande servidor. Quando nós cantávamos belíssimamente no Salmo 88, Deus escolheu Davi. Deus, então, encontrou e escolheu Davi como servidor. Quando somos chamados com Deus, não é para ser estrelas. O querido Papa Francisco, semana passada, falava uma das coisas magníficas. Disse, na igreja
não deve ser uma igreja de estrelas, de pessoas, então, que querem brilhar mais do que Jesus. Jesus é que deve ser o centro. Jesus que deve ser a finalidade. Jesus que deve ser, então, o ponto culminante de cada um de nós para que possamos ser amados e amar a Deus. O que brilha na igreja é Jesus. Se estamos aqui, é por causa de Jesus. Se São Sebastião é santo, foi por causa de Jesus. E tudo converge para Jesus. Caminho, verdade e vida. E Jesus ele vai passando, fazendo o bem. Mas mesmo em fazer o bem, Jesus vai encontrando pelo seu caminho pessoas que querem destruir esse projeto divino. E alguns grupos, pessoas, vão então querendo destruir, com palavras e ações, aquilo que Jesus está realizando. Jesus cura, é criticado. Jesus liberta, é criticado. Jesus então mostra o verdadeiro caminho da fé e é criticado. E o evangelho de hoje mostra para nós quando aqueles fariseus, um grupo então que vivia a lei de Deus e sabia decorada a lei de Deus, mas também seguia muitos preceitos orais. Seguiam então a palavra de Deus nas sinagogas, liam, mas ao redor da lei divina e inventando muitas coisas e descentralizava o principal e o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É um perigo quando nós descentralizamos e, como dizem popularmente, começamos a inventar moda, tradições, coisas que não levam a pessoa a ter uma intimidade com Jesus. Inventamos coisas, às vezes caímos no legalismo, caímos em situações como os fariseus, só porque Jesus, dia de sábado, estava com seus discípulos, e então comeram algumas espigas ali. Então os fariseus, não olhando o que Jesus passava fazendo bem, mas estava só olhando o que Jesus estava fazendo de errado. Tem gente que é assim, nem vai para o céu e nem quer deixar os outros irem também. Fica só olhando a vida alheia. Fica só olhando o que o outro faz de errado ou certo, para ficar com a língua ferina, com a língua cheia de veneno, para destruir a vida do outro. Nem cuida de si, nem cuida do outro, e nem deixa os outros serem felizes. A atitude farisaica mostrada no evangelho de hoje, que critica Jesus e os seus discípulos, talvez não conhecem a lei, sabe que isso não pode, que isso é proibido, como é que pode? Você é um mestre. Mas Jesus usa uma pedagogia, um método totalmente diferente, mostrando que ele é Senhor do sábado, que ele veio para mostrar que a lei de Deus deve ser cumprida, deve ser observada, mas também a lei de Deus serve para o homem ter esse encontro íntimo com o Senhor, sem invenção, sem paralelos, sem modinhas, que às vezes se fixa em coisas muito superficiais e esquece de ter a experiência profunda em Jesus. Às vezes se preocupa mais, então, porque as flores não estão assim, e porque a igreja não está assim, e porque não faz isso, e não vive a caridade no seu coração. Se preocupa com tantas coisas desnecessárias e esquece o mandamento de amar ao próximo, de fazer com que aquela pessoa que está do meu lado, fazer com que aquela pessoa que tenha essa intimidade com Jesus.
O mesmo farisaísmo na época de Jesus foi o mesmo que fez São Sebastião sofrer o martírio. E a mesma atitude farisaica que, infelizmente, em 2018, ainda tem muitas pessoas arcaicas, que muitas vezes estão assim como os fariseus, nem ajuda, nem melhora, mas tem uma língua que vai daqui a Fortim. Pensava que era onde, hein? Majorlândia? Não, a Fortim. Fortaleza não, é muito longe. Jaguaruana, né? Estica de carne, né? Mas é assim. E essas atitudes que às vezes critica, que fala, que muitas vezes está olhando a vida do outro. Criatura, viva a sua vida. Criatura, deixe a vida do outro. Se você não faz, então fique calada na sua. Porque é fácil criticar. É fácil, como Jesus encontrou pessoas que iam criticando Jesus, mas não olhavam o bem que Jesus estava fazendo. Curando, libertando, mostrando realmente que quando nós nos despojamos totalmente dessas vaidades, quando nós despojamos nossa vida totalmente dessas situações, nós encontramos o verdadeiro caminho da fé. E hoje em dia, em ser autêntico na fé, significa então ser perseguido, como Jesus foi, como São Sebastião foi, como hoje tantos homens e mulheres, Oscar Romero, Helder Câmara, a irmã Dorothy, foram perseguidos por mostrar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque nós pensamos que às vezes somos donos da verdade. Nós pensamos que estamos acima de tudo, até de Deus. Tem pessoas que pensam que está acima de Deus. Que está acima de tudo. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de fé. Coitado. 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 Mas Deus dá essa prova grandiosa de amor. E o evangelho de hoje mostra para nós que para Jesus, ele vai. Jesus, ele jamais baixa sua cabeça diante daquilo que está acontecendo, das atitudes farisaicas, das atitudes de perseguição. Jesus, ele sabe que veio consolidar todas as coisas e entrega sua vida por cada um de nós. E nós, muitas vezes, não queremos entregar nossa vida a Deus. São Sebastião dá este exemplo. Foi fiel a Jesus Cristo. Foi fiel a tudo. Foi amarrado. Nós observamos a imagem de São Sebastião amarrado, flechado, porque queriam flechar não a São Sebastião, mas queriam flechar Jesus. Queriam flechar, destruir a boca daqueles que proclamam, então, a libertação, o tempo da graça de Deus. Mas se a semente não cair no chão e não morrer, ela não pode dar frutos. E hoje nós honramos São Sebastião pelo seu exemplo. Os santos só são santos por causa de Jesus. Os santos responderam o evangelho, entregando sua vida, entregando sua história, à causa do evangelho. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não possamos cair no legalismo, para que nós não possamos cair em tradições arcaicas. Sempre foi assim, mas agora estão mexendo. Mas, meu Deus, por isso que o povo está deixando a igreja. Quem deixa a igreja é porque nunca foi da igreja. Quem deixa a igreja é porque nunca realmente foi da igreja de verdade.
Porque o caminho de Jesus é um caminho de sacrifício, de luta, de força. Mas você não pode desistir. Jamais. Mesmo com aqueles que estão do seu lado, com a atitude dos fariseus, querendo destruir a sua fé. Mesmo com aqueles que muitas vezes, mulher, você reza tanto, olha aí o que está acontecendo na sua vida, para que tanta reza? Para que tanta igreja? Mas não perca a sua fé. Que você possa então ter esse encontro. E ao término dessa festa, em honra de São Sebastião, o maior fruto dessa festa é que, pelo menos dessa praça, uma pessoa saia convertida. Se pelo menos um de vocês, ao terminar a festa de São Sebastião, possa dizer: agora eu vou ser um cristão de verdade. Agora eu vou ser uma pessoa realmente que vou seguir Jesus Cristo. Na luta pela justiça. Na luta pelos mais pobres. Mesmo sendo perseguidos, criticado, mas continuar. Porque o caminho da cruz passa então pelo caminho do sofrimento. Mas depois da cruz vem a glória da ressurreição. Assim como São Sebastião sofreu, mas ele foi recebido no céu, porque disse sim a Jesus, sim ao projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.